Parabéns, Elvis, por esse cântico. Muito inspirador. Pode sentar. Aleluia. Como é bom estar com você aqui. Isso é um prenúncio do que acontecerá no céu. Nos veremos no céu. Só que quem estará lá, não sei se vai ter púlpito, né? Quem estará lá será Yeshua. Jesus! Ele estará lá. Isso é apenas um prenúncio, o prefácio daquilo que vai acontecer. Amém? A Kátia está aqui? Kátia vai me ajudar de novo, Kátia. 30 minutos, tá bom? Quando faltar 25 minutos, você me fala para eu me organizar. Amém? Mas não começa agora não, espera aí. Dá um desconto para mim. Eu quero orar com você que está vendo esse vídeo pelo Face ou pelo YouTube. Quero orar com você que está aqui também. Por você que está com alguém com um problema de saúde muito sério. Yeshua, Jesus está aqui. Você crê nisso? Aleluia. Eu não estou falando que você não entenda o que eu vou falar. Eu não estou falando que você não pode ter desconfianças no seu coração. Não estou falando isso, porque a gente tem. Nós somos humanos, e Deus sabe disso. Mas a questão é quando você, apesar do seu coração, você decide acreditar em Deus. Eu não estou falando que você vai sentir nada. Eu tenho certeza que Abraão não sentiu nada. Mas ele decidiu crer em Deus. E eu quero que você decida crer aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus diz que onde Jesus estava, a cura vinha. A palavra de Deus diz que onde Jesus estava, os enfermos eram curados. Aleluia. Nós vamos orar agora nesse momento. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Nós vamos clamar a Deus pelo seu parente, por seu amigo, aquela pessoa que está nesse momento, não sei aonde, mas que está enferma. Eu quero orar com você e nós vamos orar juntos. E a fé, a Bíblia diz que quando nós concordamos aqui na terra, o Senhor faz nos céus. Amém? Aleluia! Então eu queria convidar você a orar comigo, amém? Se você sentir o seu coração ficar em pé, fique. Se não, fique assim mesmo, não tem problema. Você que está em casa, se você sentir o seu coração ficar em pé, fique. Se você sentir ficar sentado, fique. Nós vamos orar para que o Jesus que curou, cure hoje aquela pessoa que você vai colocar. Amém? Aquela pessoa, ou no caso da Bruna, os cachorrinhos. Deus gosta das criaturas que Ele criou. E nós vamos orar. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Você pode clamar ao Senhor nesse momento? Você pode falar com Deus nesse momento? Então eu queria ouvir a sua voz clamando a Deus por cura nesse momento. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nesse momento nós oramos por esse parente, por esse familiar, por esse amigo que está enfermo, talvez esteja numa UTI, talvez esteja no hospital, talvez esteja em casa. Nesse momento nós clamamos que Jesus, que curou e que cura hoje, intervenha nessa situação. Em nome de Jesus, opera um milagre, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode começar a contar 30 minutos. Catinha, por favor. Queridos, eu estou falando de um assunto muito espiritual, que é sobre em quem eu vou votar, em quem eu devo votar, o que considerar e o que a Bíblia diz. Nós falamos domingo passado algumas coisas,
E eu estou aqui embasando a mensagem em 1 Samuel 8, de 1 a 22. Nós não leremos novamente, porque nós já lemos semana passada. Então, se você não leu ainda, leia na sua Bíblia, 1 Samuel 8, de 1 a 22. Eu falei algumas coisas, fiz algumas considerações domingo passado, e hoje eu vou fazer a segunda parte dessa mensagem que eu falei, mas eu queria só retomar algumas coisas, relembrar algumas coisinhas bem rápidas, só para nós nos situarmos e prosseguirmos. Amém? Aleluia. Então eu falei, domingo passado nós estamos falando sobre quando o primeiro rei de Israel, que é Saul, foi colocado como rei. Amém? Saul foi o primeiro, Davi foi o segundo. E eu falei que Deus leva a sério o fórum íntimo, Deus leva a sério o livre-arbítrio. Então, Deus te fez uma pessoa responsável. Você é responsável por quem governará a nossa cidade, pelo nosso prefeito, por quem estará na Câmara dos Vereadores. Você é responsável. Por quê? Porque Deus te deu essa condição. E é responsabilidade. Amém? Então, eu falei que Ele respeita as nossas escolhas. Apesar da sua onisciência e soberania, Deus respeita as nossas escolhas. Não é verdade? Você está me ouvindo aqui pregar. Você pode crer ou não. Você pode obedecer o que a palavra de Deus diz ou não. É lógico, teriam as consequências, mas Deus não impõe que você faça algo. Por quê? Porque Ele colocou em você a capacidade de escolha. Amém? E Ele respeita isso. Então, nós somos responsáveis. Você pode falar isso comigo? Nós somos responsáveis. Você pode falar isso comigo? Eu sou responsável. Amém? Aleluia. Outra coisa que eu falei também, isso que eu falei agora estava baseado lá em 1 Samuel, né? Capítulo 8 mesmo. Depois eu falei com vocês algumas coisas importantes que eu queria só retomar aqui, rapidamente. Primeiro eu falei que Israel era governado por um juiz chamado Samuel, que era profeta também. Só que os seus filhos, eles eram injustos. A Bíblia fala lá no versículo 3 e versículo 7, se você olhar, lá fala que eles eram injustos, que eles eram gananciosos. E eu falei que isso não é algo novo. Isso acontece desde sempre. Então hoje nós vemos isso. E o fato desses homens serem assim, e eles não quererem que o governo fosse levado para essas pessoas, que quando Samuel morresse, eles falam, então nós queremos um rei. É isso, é por isso que é escolhido um rei. Amém? Então, eu falei e eles chegam para Deus, argumentando o argumento deles é, olha, seus filhos são injustos, eles são corruptos, e que se você morrer, Israel vai cair na mão deles. Então nós queremos um rei. Amém? Ou seja, o argumento era legítimo, realmente. Os filhos eram injustos, os filhos eram corruptos. Mas, aqui que eu quero parar bem rápido para você. A intenção, não. A intenção que estava no coração deles, não. Então eu falei que uma das coisas importantes para você pesar, quando você for votar, é você buscar a entender o que está por trás daquilo que as pessoas falam. Falar, todo mundo fala. O que está por trás? Amém? Outra coisa que eu falei é que os representantes vão até Samuel. E eles falam para Samuel assim, nós queremos um rei. Ou seja, eles não foram até Samuel pedir para ele
algum conselho. Eles foram até Samuel só para ele ratificar aquilo que eles já tinham decidido. Eu falei para você então, para você prestar atenção. Como as pessoas que estão pedindo voto para você agem hoje. Como que elas fazem? Elas fazem o que elas estão falando que farão? Como que elas agem? Será que ela faz hoje o que ela fala que fará? Amém? Uma pessoa que fala que vai ajudar os outros e nunca ajudou. Será que vale o meu voto? É isso que nós devemos pensar também. Em outro ponto que eu falei semana passada, e o último eu já entro na mensagem de hoje, é o seguinte: o povo, ele decide que quer um rei e vai até Samuel e fala, ou seja, ele passa a responsabilidade para os líderes. O povo passa a responsabilidade para os líderes e os líderes passam a responsabilidade para Samuel. Então, o que eu falei dentro desse tema que nós estamos falando nós não podemos ser omissos. Você não pode ser omisso. Você não pode ficar em cima do muro. O que votarem tá bom. Eu já vi crente falando assim. O que escolherem é a vontade de Deus. Não. Deus não escolheu Saul. Deus não escolheu Saul, mas ele foi rei. Deus talvez queira que um prefeito seja uma pessoa que você não pensa que deve ser. Que talvez não seja o partido que você gosta, talvez não tenha as características que você quer. É por isso que você precisa buscar discernimento do Senhor. Amém? Então, lá nos versículos 4 e 10, fala isso. Fala, o povo decidiu que queria um rei, foi para os líderes, ou seja, ele terceiriza a responsabilidade que ele tem. Nunca terceirize a sua responsabilidade. Nunca. Amém? Chegar lá em cima da hora. Quem der o santinho lá, o papelzinho no meio, quando você está entrando na urna, votar. Isso aí não faça isso. Busque do Senhor. Busque do Senhor. Amém? Aleluia. Então, entrando na mensagem de hoje, eu quero que você abra lá em 1 Samuel 8. Eu quero ler com você os versículos de 10 a 18, aliás, de 10 a 19. 1 Samuel 8, de 10 a 19. Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Versículo 8, a partir do versículo 8 fala assim: assim como fizeram comigo desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Samuel está falando aqui Deus está falando com Samuel, porque ele foi falar com Deus. Samuel foi falar com Deus. Senhor, o povo está me tirando da liderança. Aí Deus fala para ele, não Samuel, o povo não está tirando você, está me tirando da liderança. Aí o versículo 9 fala, agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes, quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000
e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado, e os jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Ou seja, não, nós nos responsabilizamos pelo que nós queremos. É isso mesmo que nós queremos. Quando você vota, você falando isso. É isso mesmo que eu quero para mim. É essa pessoa mesmo que eu quero que seja o prefeito da minha cidade. É essa pessoa mesmo que eu quero que me represente lá na Câmara dos Vereadores. É essa pessoa. Assim como essas pessoas fizeram. E Deus falou para eles, o que Deus estava falando para eles aqui, ó, pensem bem o que vocês estão fazendo. E eles falaram: não, eu quero exatamente isso. Amém? Quando você apertar lá, fizer aquele barulhinho, não é isso que ele faz? Você vai estar falando isso. É isso mesmo que eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos. É isso. Amém? E isso vem com toda a minha responsabilidade de escolha e as consequências dessa escolha. Amém? Então, o que Deus estava falando para aqueles homens, para aquelas pessoas, para aquele povo, eles estavam falando assim: olha, o que Deus estava falando para eles é assim: olha, vocês estão querendo um sistema de monarquia, rei sobre vocês. Só que esse novo sistema demanda alguns custos e serviços que talvez vocês não estejam pensando. É por isso que ele fala: olha, vocês, 10% do que vocês produzirem será do rei. Ou seja, o imposto vai pesar. Amém? O imposto para a máquina administrativa desse governo vai pesar sobre você. Seus filhos e suas filhas trabalharão para o governo. Eles terão as suas atividades. Você não terá mais eles próximos a vocês, eles estarão ali. Então, Deus estava falando isso para eles, mas eles falaram o que mesmo que eles falaram? O que eles falaram no final? Nós queremos um rei. Amém? E o que Deus fala para eles? Ok, é isso que você quer? Assim será. Sabe, gente, essa forma de Deus ser me deixa maravilhados. Porque pensa bem, vamos pensar, se nós fôssemos Deus, hipoteticamente, lógico, pensando com a mente que temos, se nós fôssemos Deus, como nós agiríamos? Como você agiria com você? Se eu fosse Deus, como que eu agiria comigo? Do jeito que eu sou. Mas você percebe que Deus vai além dos nossos pensamentos? Você percebe isso?
Por isso que acontece muitas coisas e você não entende Deus. Não é verdade? Você já não pensou isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando para isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Então, gente, essa forma de Deus ser, esse jeito de Deus ser, é algo que nós só vamos entender quando nós tivermos os nossos corpos com a nossa mente transformada. Nós vamos entender Deus. Hoje nós não entendemos. Porque pensa bem, Deus é onisciente. Ele sabia que eles iriam escolher Saul. Eles conheciam o íntimo, Deus conhecia quem era Saul. Apesar da sua robustez, apesar da sua beleza física, apesar até da sua bondade, porque no princípio, quando você lê a história de Saul, ele é um homem bom. Ele não é ruim. Apesar de ser um homem valente, ele era valente, ele venceu batalhas. Deus conhecia o interior de Saul. E Deus fala para eles, ok, vocês querem isso? Vocês terão. Amém? Nós podemos pensar no que vamos fazer. Se você quer isso, faça. Só que antes de você fazer, eu queria sugerir a você que você fizesse diferente do povo de Israel. Que você ponderasse. Pense. Será que é isso mesmo? Será que eu devo votar nessa pessoa? Será que eu devo fazer isso? É isso que devemos fazer. Amém? Então veja bem, eles falaram para Deus, é isso mesmo que nós queremos. É isso mesmo que nós queremos. Ou seja, esses homens foram inconsequentes. Então uma coisa que a gente tem que pensar nessa questão de votar, eu preciso saber e ter a certeza que o meu voto trará consequências. Eu não posso ser inconsequente, como o povo de Israel foi. Sabia que teriam problemas, mas preferiram fazer. Então, nós não podemos ser pessoas que não pensam, que não tentam entender mais ou menos o que acontecerá. Como será? É lógico que você não tem a plena convicção, mas você pode deduzir. Então precisamos pensar. Devemos observar. O que essa pessoa que eu estou pensando votar está propondo? Ela está propondo alguma coisa? Ou eu nem sei o que ela está propondo? O que ela está propondo? O que ela quer fazer? Amém? E ver se aquilo que ela está propondo tem fundamento. Porque tem gente que faz umas propostas absurdas, que a gente sabe que não é possível. Não há condições de se realizar aquilo. Amém? Outra coisa que eu tenho que pensar, verificar quais são os recursos que essa pessoa vai usar para fazer isso. Foi o que Deus falou para eles. Ok, vocês querem um rei, ok, mas olha, pensa bem. Os seus rebanhos, 10% será dele. Os seus serviços, você vai ter que trabalhar para ele. Você percebe? Ou seja, para eles terem a monarquia, eles teriam que ter os recursos para terem aquilo. O que iria
movimentar aquilo que eles estavam querendo. E é isso que nós devemos pensar. Verificar os recursos. De onde virá aquilo que estão falando, que farão. Amém? Aleluia. Então isso é importante você pensar. Amém? Amém? Acho que você já tinha pensado nisso, né? Importante. Peça para Deus, mas nós vamos falar aqui coisas ainda mais, não diria mais espirituais, mas mais dentro da Bíblia, como nós podemos fazer. Amém? Aleluia. E no versículo 19, fala assim: todavia o povo respondeu, recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Então Samuel, ele era um homem de experiência, um homem honesto e um homem espiritual. Samuel, vou repetir, era um homem experiente, um homem honesto e um homem espiritual. Amém? Mas eles foram até Samuel e eles não levaram em consideração o que ele pensava. Eles não perguntaram para Samuel o que ele achava. E mais forte ainda que isso, eles não ouviram o que Samuel falou. Eles agiram de forma egoísta. Egoísta. Ou seja, eu quero isso e é isso que eu quero. Eu quero isso porque eu quero. Então, às vezes, a gente age assim. Eu vou votar nesse porque eu acho que ele é bonitinho, porque ele fala bem. Não é? Porque meu tio falou. Porque o pastor falou. Não. Nós temos que pensar nisso. Pensar nisso. Ou seja, observe a vida dessa pessoa. Procure ver. Hoje nós temos tanta facilidade disso. Entra lá no Face dele, lá. Você pode, pega o nome dele, entra no Face, entra nas redes sociais dele. E dá uma vasculhada. Vê o que ele pensa de verdade, o que ele fala, o que ele posta. Não o que ele está falando agora, mas o que está atrás. Observa a vida. Observe os relacionamentos dele. Com a família, com os amigos. Observe isso. Observe os posicionamentos. Veja. Veja a relação dele com Deus. Não estou falando que ele deve ser de uma igreja, não estou falando isso, estou falando do relacionamento dele com relação a Deus. O que ele fala? Em alguns momentos da sua vida ele falou alguma coisa de Deus. Ele crê em Deus. Porque quem crê, fala. Quem crê, quem acredita, fala sobre aquilo. Essa pessoa que você está pensando em votar, pensa em Deus, fala de Deus, cita Deus em alguma coisa. Então, são coisas que nós precisamos pensar, nós precisamos observar. Esses homens aqui, eles queriam um rei, e eles falam aqui, porque as outras nações tinham. Ou seja, eles queriam ser iguais aos outros. Não era porque eles achavam que era bom. Era simplesmente porque os outros tinham, e eles precisavam ter. Era isso. E a Bíblia fala que eles tiveram consequências.
Amém? Então, observe a vida e a relação com Deus dessa pessoa que você vai votar. Amém? Concluindo essa mensagem hoje, já faltam 5 minutos. Assim como Israel se enganou, eu não devo confiar cegamente nas minhas constatações e convicções. Você não deve confiar cegamente naquilo que você acha. É bom você ter posições, mas olhe, pense. Amém? E algo importante também para encerrar. Eu preciso, além dessas coisas que eu falei, domingo passado e hoje, esses parâmetros também devem fazer parte do meu processo de escolha. Orar. Você já orou? Você já orou? Perguntando para Deus, Espírito Santo, em quem eu devo votar? Se não fez, faça. Outro parâmetro. Se aconselhe. Vejam pessoas fidedignas, converse com elas. Pergunte para elas. Veja o que elas, em quem elas vão votar e por que elas vão votar naquelas pessoas. Se aconselhe. O outro parâmetro, pondere. Orou, se aconselhou, pense. Será que é? Será que é bom? Será que vai ser bom para mim? E o outro parâmetro, busque discernimento de espírito. Isso é um dom de Deus. Discernimento de espíritos. Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Que fala assim, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, fala assim: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, e a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Discernimento de espíritos. Eu tenho aprendido um pouco sobre isso. Discernir espíritos, Deus tem me dado, eu tenho pedido para o Senhor, Deus tem me dado discernimento de espíritos com pessoas que eu vou contratar para fazer alguma coisa para mim. Deus dá, Deus te mostra. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes, uma pessoa vai cobrar mais barato, vai fazer um trabalho para mim mais barato. E o Espírito de Deus fala comigo, fala, não, é o outro. E Ele vai fazer isso com você. Busque do Senhor, que fala que peça, Ele vai te dar isso. Deus tem me dado discernimento de espírito na escolha de médicos. Às vezes você vai numa clínica chique, e aí Deus fala, não, é em outro médico que você vai. É assim. O que fala aqui? Há uns discernimento de espíritos. E você pode estar incluso nesse uns, porque a Bíblia fala para nós pedirmos a Deus. Então peça a Deus discernimento
para que você vote naquele que Deus quer que você vote. Não naquele que pensa como você, ou que você pensa como ele. Não. É naquele que Deus sabe. Lembra do que eu falei? Deus sabia quem era Saul. E o povo quis Saul. Então eles tiveram Saul. Amém? Agora, se o povo tivesse buscado Samuel, naquele tempo não tinha o Espírito Santo ainda na terra. Deus agia através dos profetas só. Então o Espírito de Deus vinha sobre o profeta e trazia revelação. Era assim. O ministério do Espírito Santo ainda não tinha começado, que foi lá em Pentecoste. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de você. 1 Coríntios 3,16 diz que você é templo do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Então você pode falar com Ele: Senhor, em quem eu devo votar? Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Amém? Aleluia. Olha o que fala aqui, encerrando. Jeremias 17, 9 e 10. Olha o que fala. Fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não se baseie nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas constatações. O coração é mais enganoso, ele engana você. Engana. E aí continua o versículo, fala assim: quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, quem é capaz de compreender o que dentro de você? Quem? Aí a Bíblia responde: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. O Senhor sonda o coração e examina a mente dessa pessoa que você quer votar. E se não for para você votar, não vote nela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós te pedimos sabedoria, discernimento do teu Espírito. Conceda-nos, Senhor, discernimento espiritual, para que nós tomemos a decisão correta, Senhor, neste dia 15, que nós possamos votar com convicção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Arnaldo vai dar a bênção, depois do cântico nós vamos encerrar. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estenda suas mãos. Você em casa, estenda suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e para todos sempre. Amém.